Quero te desejar aí um dia abençoado, quero desejar tudo de bom para você. Estamos aqui com mais uma aula de física que a gente vai estar trazendo para que você possa ter um entendimento nesse contexto que a gente está fazendo essas aulas à distância para que você tenha condições de ter seu aprendizado também, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o conceito de eletricidade, né, de cargas elétricas. As cargas elétricas, o que elas são? Os homens criaram um mecanismo para estudar alguns fenômenos e ao criar algum desses mecanismos, criou-se o mecanismo das cargas elétricas. Tá? As cargas elétricas são o quê? São constituintes da matéria. Fazem parte da natureza do mundo microscópico. A carga elétrica pode ser positiva, que a gente deu o nome de próton. Negativa, que se dá o nome de elétron. E neutras. Isso é o constituinte da matéria, né? Isso é a constituição da matéria. Então, um corpo apresenta-se eletricamente neutro quando o número total de prótons e elétrons está em equilíbrio. Tá? Então, quando você tem a mesma quantidade de cargas o quê? Cargas positivas e cargas negativas, você tem o corpo neutro. O que é neutro? Ele não está carregado eletricamente, né? Ele está neutro, tá? E a gente tem a unidade de carga elétrica, que é o Coulomb, né? O Coulomb é a unidade de carga elétrica no sistema internacional. É como a gente mede as cargas elétricas. Carga elétrica é a quantidade que a gente tem dentro de um corpo, tá? A quantidade de carga elétrica num corpo, tá? O que é essa carga elétrica? É as quantidades de elétrons e de prótons que a gente tem num certo objeto, tá? Próximo. Então, a gente tem dois estudos aí que a gente tem nas cargas elétricas. Tem a eletrostática, é a parte da eletricidade que estuda o comportamento das cargas elétricas em repouso, quando a carga está lá paradinha, tá? E temos o processo da eletrodinâmica, estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento, tá? Então, nós temos na eletricidade duas divisões, que é eletrodinâmica e eletrostática, tá? Então, uma coisa que a gente tem bastante interessante na eletrostática são os processos de eletrização. Creio que você já ouviu falar sobre eles. Processo por atrito, você atritando alguma coisa, você consegue transferir o quê? Elétrons. Sempre lembrando, isso é bom frisar, porque muitas vezes o aluno, todas as vezes, não consegue compreender. Sempre frisando que as cargas elétricas sempre são as negativas que se movimentam, tá? Então, quando você atrita, as cargas negativas, ela sai de um corpo para outro, altera o estado desse corpo. Então, você pode fazer um processo de eletrização por atrito, por contato. Como assim, professor? O corpo já está eletrizado por algum processo, ele já está eletrizado, ele faz o quê? Ele transfere elétron para o outro. Ó. A gente observa que tem um antes, um durante e um depois. Tá? Nós temos o processo de indução. Processo de indução, o que acontece? O corpo se divide. Uma porção das cargas fica para um lado, uma porção fica para o outro. Quer dizer, não há uma transferência de carga, mas há uma separação dentro do mesmo corpo. Tá? Então, nós temos os três processos de eletrização que a gente tem aí na eletrostática. Tá? Agora, a gente tem o seguinte, nós temos aqui algo bastante importante. Tá? O que acontece? Muitas das vezes, a gente não entende algumas coisas. Mas olha só, aqui se nós batermos, aqui temos poeira.
Então a gente tem um experimento aqui, um experimento que está aqui mostrando a quantização da carga elétrica. O que que é? Um determinado corpo, ele não tem, como se diz, meio elétron. Ele tem uma quantidade de números inteiros de carga. Tá? Então, aqui tem um exemplo bem prático disso. Eu quero que você possa estar aqui refletindo sobre esse experimento aqui. Esse experimento aqui é um experimento de reflexão. Aqui está calculado quanto de carga tem. Eu quero que você faça uma reflexão. Eu vou te dar um tempinho para você refletir e eu vou voltar aqui falando com você o que tem nesse experimento.
Então, voltando, eu acredito que você tenha imaginado esse exercício aqui, que é um experimentozinho que acontece com todos nós aí. Eu vejo que muitas das vezes, eu falo com meus alunos assim, muitas das vezes a pessoa tem rinite, não sei o quê, muitas das vezes não consegue compreender. É claro que isso aqui não quer dizer que seja, mas olha só, vamos fazer uma reflexão. Você tem um grãozinho de poeira, esse que você bate assim, ele sai por aí. Se ele tiver uma carga de menos 1 nanocoulomb, 10 a menos 9, é uma carga bem pequenininha. Olha só, quantas unidades elementares formarão essa carga? Quantas unidades elementares formarão essa carga? O que é unidade elementar? Quantos elétrons? Quantos elétrons forma essa carga ali? Então, a gente fazendo aqui uma continha matemática, nós vamos encontrar esse valor aqui, ó, que N, o número de elétrons é 0,625 vezes 10 a 10 elétrons, né? Aí eu digo uma coisa para você, se a gente for fazer a leitura desse número aqui, dá 6 bilhões de elétrons. Agora, imagina quando você aspira 6 bilhões de elétrons entrando aí no teu sistema respiratório, né? E imagina o que esses elétrons fazem. Quer dizer, você pode ter alergias respiratórias aí produzida aí não só pelo grão de poeira, né? Mas também por uma irritação produzida por essa quantidade de elétrons aí que você está ingerindo, o seu organismo está recebendo essa quantidade de elétrons, né? Então, a gente tem esse experimentozinho para mostrar para você quão é importante. Aqui tem uma outra coisa legal também. Esse aqui a gente falou de sistema respiratório. Mas você já varreu o caso alguma vez, quando um papelzinho cai no chão e você passa a vassoura lá, com toda a força, e você fala assim, papelzinho, é hoje, né? Aí você vai ver o quê? Que aquele papelzinho parece que está assim, ó, colado no chão. E na realidade, você vê que está havendo isso aqui, ó, está havendo uma correspondência elétrica, uma ligação elétrica entre o papelzinho e o chão. Por isso que muitas das vezes demora em você conseguir limpar o ambiente quando tem papelzinho agarrado no chão. E falar em papelzinho, nós vamos fazer um experimento. Um experimento num processo de eletrização. Eu trouxe aqui 2 experimentos para nós fazermos. Tá? Muitas das vezes a gente fala assim, força elétrica, campo elétrico, energia potencial. A gente nas aulas fala, né? Eu tenho certeza que você já viu isso aqui em outras aulas com os outros colegas, mas eu vou mostrar para você. Vou mostrar para você força elétrica, vou mostrar para você campo elétrico e mostrar para você energia potencial. Como que eu vou mostrar para você? Observe só. Eu tenho um canudinho aqui, ó. O canudinho está fechadinho, não tem nada. Eu vou abrir o canudinho, ó. Vou abrir o canudinho. E você observa que esse canudinho, aqui temos uma opção de papel picadinho, ó. O que eu passo, esse canudinho, o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada, nada, nada. Eu vou pegar esse canudinho, ó. Vou deixar aqui, vou apanhar outro canudinho, ó. Outro canudinho. E esse outro canudinho, olha só, vou realizar um experimento. Eu vou passar aqui, ó, no cabelo. Professor, por que o senhor passa no cabelo? Porque eu quero te dar mais uma outra explicação. Como que você acorda de manhã cedo? Você acorda todo bonitão, todo elegante, ou seu cabelo acorda assim todo desengrenhado? Eu tenho certeza que o seu cabelo acorda todo desengrenhado. E por que isso? Porque a hora que você está deitado, você não está vendo, mas você esfrega a cabeça para lá, para cá. O que você está fazendo? Você está eletrizando o teu cabelo, você está botando energia, elétron nele aí. Então, o meu aqui, ó, tem elétrons. Então, você viu que eu passei o outro canudinho está aqui. Eu vou passar o canudinho aqui, observe só o que vai acontecer. Ó, observou? Olha só, como que
os pedacinhos de papel se movimentaram. Aí você me pergunta assim, professor, legal, vi isso aí, mas cadê a força? Eu vou te mostrar, vou botar aqui mais, fazer novamente aqui para você ver. Você está vendo que o pedacinho de papel está parado? Então, a gente sabe que força é o quê? É quando eu mudo o estado, quando eu mudo, eu movimento alguma coisa. Então, olha só, o canudinho vai chegar aqui, olha só, a uma certa distância, o que vai acontecer? Olha lá, o papelzinho, ó, se mexeu. O que fez esse papelzinho se mexer? A força elétrica. Então, a gente entende que aqui, esse canudinho ele está eletrizado com uma força, com uma quantidade de elétrons, de carga, que atraiu, que movimentou a outra carga. Pelo quê? Pela distância. Você veja que se a distância for muito grande, olha só, você vai vendo que conforme eu vou reduzindo a distância, olha, movimentou, houve uma força. Outra coisa, essa é a primeira coisa que a gente aprende, como que surge a fórmula, a equação. E o campo elétrico? O campo elétrico, você sabe que tem energia aqui. Então, você observa que conforme eu vou chegando, olha, tem um campo elétrico, o campo elétrico, olha, o campo elétrico agindo. Numa distância, o campo elétrico estava ali. E o campo elétrico está em todo o espaço. E a energia potencial? A energia potencial é energia de possibilidade. Possibilidade como assim? Energia de posição. No canudinho aqui, ó, tem uma energia que ela está disponível. Disponível quando? Quando eu a uso. Então, existe uma energia potencial, que é a energia de posição, tá? Aqui, porque já descarregou o canudinho. Vamos carregar ele de novo, ó. Vou carregar ele de novo. Não tem problema não. Você pode rir de mim aí, não tem problema não. O mais importante é você aprender e compreender aquilo que são os conceitos físicos. Temos aqui, ó, um outro experimentozinho aqui também. Um outro experimento. É um canudinho, aonde a gente vai olhar, a gente vai ver de forma mais apropriada, né? Como que o campo elétrico funciona. Tá vendo? A física, aí, ó, o canudinho parou. Então, o canudinho está parado, quando eu chego com o canudinho, ó, olha ele se movimentando. Se ele movimenta, ó, sem encostar. Então, eu tenho o que aqui atuando? Eu tenho força elétrica, porque o canudinho se movimenta. Eu tenho campo elétrico, porque eu tenho, as cargas estão aqui, estão agindo no espaço. Não tem nada entre, só o ar mesmo, entre a carga e o espaço. Então, a gente observa aí, olha só, o funcionamento das três grandezas que nós estamos querendo aqui explicar. Então, mostramos aí como acontecem as equações e as fórmulas. Próximo. Aqui nós temos um exercíciozinho. Vai lá que amanhã ou depois você vai trabalhar no Porto de Paranaguá. Olha aí, você vai começar a entender algumas coisas. Aqui diz o seguinte: o transporte de grãos para o interior de silos de armazém ocorre com auxílio de esteiras de borracha, conforme está aí, conforme temos aqui na figura. Só que é o seguinte, alguns cuidados precisam ser, precisamos ter algum cuidado nessa esteira. Por quê? Porque a esteira tem velocidade diferente quando o grão cai. Então, esse movimento pode gerar e gera uma eletrização, pode provocar faísca nesse ambiente. Nesse ambiente repleto de grãos aí suspensos no ar, pode acarretar incêndio. Neste processo de eletrização, os grãos e a esteira ficam carregados com cargas elétricas de sinais. Como que esses sinais são? Entre o grãozinho os grãos de alimento, né, os transportes de grãos aí, e o movimento da esteira. Como que fica a eletrização entre os grãos e a esteira? Vou dar um tempinho aí.
Então, gente, a gente retornamos esse slide aqui, porque aqui nós colocamos energia potencial e, na realidade, essa equação é para calcular o potencial de uma carga pontiforme a uma distância, onde a gente, com esse potencial, a gente tem a informação referente à carga e ao campo, tá? Então, seguindo o exercício que a gente deixou aí como solução, a gente viu o seguinte, que temos os grãos e a esteira. A gente quer saber o seguinte, nesse processo de eletrização, entre os grãos e a esteira ficam carregados com carga elétrica de sinais, como que eles ficam carregados? Então, sinais iguais, a gente sabe que se há um movimento aí de fragmentos diferentes, né? Então, a gente observa que os sinais não podem ser iguais, né? Então, com isso, a gente já encaminhou uma porção da solução. A gente sabe que é opostos. Opostos pelo quê? Opostos pelo eletrização por atrito, eletrização por contato, eletrização por indução. Qual que você acha que é? Então, a resposta é oposto, eletrizado pelo atrito, não tem nem cabimento às outras, não tem contato, não tem indução. Então, o atrito ali, ó, esse atrito entre os grãos e a esteira vai gerar o quê? Eletrização por atrito. Um fica positivo, o outro fica negativo, tá? Próximo aqui é um exercíciozinho que a gente vai realizar ele e você precisa dar uma explicação para um acontecimento. O acontecimento atingido por um raio na noite da última quinta-feira, só para lembrar que isso é questão de vestibular. Vestibular não tem questão discursiva. Então, olha só, o dedo médio da mão direita do Cristo Redentor, popularmente conhecido como Pai de Todos, será restaurado. A restauração será feita pelo Instituto de Patrimônio Artístico e Nacional. Assinale a alternativa que explica corretamente o fenômeno no qual o Cristo Redentor foi vítima. Então, eu quero que você pense, você imagine por que o raio atingiu o dedo, o Pai de Todos, né? Do Cristo Redentor, por que atingiu e vai precisar de uma restauração. Qual foi o motivo que levou a isso? Quero que você pense aí e dê uma resposta.
Então, a gente trouxe aqui já as alternativas, né? E talvez cada um podia ter pensado uma coisa, né? Para a solução disso aí. Mas o que a gente tem como solução disso aí é o seguinte, que entre o Cristo Redentor e a nuvem havia uma diferença de potencial que permitiu a descarga elétrica. Isso aí é uma situação que pode acontecer, muitas das vezes acontece conosco aí, aonde há uma diferença de potencial muito grande e essa descarga elétrica acontece. O Cristo Redentor, é óbvio que estava numa altura também, isso também tem influência, né, para que essa descarga elétrica acontecesse, fosse direcionada para esse acontecimento, né? E por que vai precisar da restauração? É porque energia, né? Houve um acidente, né? Uma fratura no concreto armado pela quantidade excessiva de energia que ele recebeu. Então vai precisar de uma restauração. E o fato aconteceu por isso, por causa da diferença de potencial entre a nuvem e o Cristo Redentor. Então isso aí que ocasionou esse incidente aí, tá? Seguindo. Temos aqui um quiz bem legal. Esse aqui é o seguinte: os sistemas de limpeza de ar usam uma ou mais células com filtros coletores eletrônicos permanentes, com tecnologia de precipitação eletrostática, para coletar e remover odores de fumaça, gordura e outros contaminantes nocivos no exaustor comercial da cozinha. Faça um relato desse sistema no seu caderno correlacionando com a poluição ambiental. Quero deixar para você esse quiz aí, quero pedir que você faça uma reflexão. E você anota aí, a gente vai dar a explicação direitinho o que acontece. Mas reflita aí, imagina todas as casas onde não tem sistema de coletores, né? Não tem sistema de coletar as partículas, né, do fogão, né? Imagina aí o que isso acarreta. Quero deixar para você estar pensando aí, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre esse assunto.
Então a gente pediu para que você pudesse estar trazendo aí uma reflexão, né, sobre poluição ambiental. Como que a gente observa? A gente observa que o ar contaminado entra nos exaustores, né, das residências, e aquele exaustor que muitas das vezes muitas pessoas não valorizam, né, ele faz o quê? Ele retira as partículas positivas, né, porque você sabe que o fogão muitas das vezes sobe partículas de óleo, partículas contaminadas, né? Contaminadas por quê? Não tem cheiro, aquilo está contaminado, né? Então, o coletor retira as partículas contaminadas através do processo de positivo e negativo, separa as partículas e devolve para o ambiente o ar limpo. Olha quão importante que é, muitas das vezes, coisa que a gente não valoriza. Uma coifa dentro de casa, olha que importância que isso tem para a poluição ambiental. Imagina as milhares de casas que não têm esse equipamento. Professor, não faz diferença. Como que não faz? Olha aí, ó, contaminação, contamina aquele ambiente, contamina outro, e um pouquinho de cada um, olha só que efeito que vai fazer isso. Então a gente pode discutir a física também dentro da sociedade. Olha como que ela é importante, tá? Seguindo. Agora aqui nós temos a parte assim, a cereja do bolo. A cereja do bolo dessa aula é o quê? É o uso cotidiano da eletrostática. Olha só, pintar um carro, a cor ela está carregada eletricamente negativa e o carro positivo. Então, quando há esse contato da pintura com o carro, com um objeto metálico, o que acontece? Há uma fixação melhor. Você vê que não é uma pintura diferente de uma pintura de pincel, alguma coisa assim. Então você tem, olha só, a pistola eletrostática, tá? Uma outra coisa interessante também, eu acredito que as pessoas que já tiveram nos postos de abastecimento GNV, tem o cara que chega lá com um alicatezinho, uma abraçadeira jacaré e pendura lá no carro em algum lugar. Por quê? Para evitar que os elétrons que estão ali sobrando façam o quê? Façam uma ignição, incendeie, cria uma faísca e olha só, um incêndio aí, tá? Então a gente tem aí, muito útil aí para esse mecanismo aí. E os alunos às vezes falam assim, professor, vou usar isso quando? Aí a gente fala com eles assim, talvez você já usou hoje, olha aí, outro funcionamento de cargas eletrostáticas. O toner, talvez você vai na Lan House, manda imprimir alguma coisa para um professor, para alguma coisa, você está usando os princípios eletrostáticos, aonde o toner, né, ele é colado em um cilindro e aonde a fluorescência faz com que essas cargas, né, que o toner nada mais é do que um grafite, né, cole no papel. O toner pega, é colado num rolo e esse rolo cola conforme a imagem, né, a fluorescência no papel, vai colando no papel. Por isso que a gente tem as diversas formas aí. Talvez você não sabia, mas temos aí esses materiais aí de uso cotidiano. E para concluir a nossa aula, nós temos aí o que nós estudamos aí nessa aula aí. O que foram? Foram as cargas elétricas, não com muito rigor matemático, nada disso, mas a eletrização dos corpos e a eletrização estática, que representa um risco de explosão, e a eletricidade estática evitando poluição ambiental. Então daria para a gente fazer uma boa aula aí, uma boa aula contextualizando o quão é importante essa parte da eletrostática. Tá? Quero deixar um convite para você, para que esteja nos assistindo na próxima aula. Quero dizer que você é importante e você faz parte desse processo transformador que nós temos vivido.